Bem, continuando a falar sobre os artrópodes, nós vamos falar sobre os artrópodes gostosos e os perigosos. É uma brincadeira para falar sobre os crustáceos, dos quais nós podemos comer camarões, caranguejos, lagostas, que são realmente gostosos, e dos perigosos, que são aracnídeos, como aranhas e escorpiões, que podem causar acidentes graves. Então vamos lá. Nós vamos falar inicialmente sobre os crustáceos, a classe dos crustáceos. Então nós temos aqui alguns exemplares: os camarões, as lagostas, o siri e o caranguejo, né? O paguro, que é um caranguejo que usa concha de moluscos para proteger o seu abdômen. Note uma coisa interessante: o siri é um animal que tende a nadar no fundo do mar, enquanto o caranguejo ele tem patas locomotoras. O siri tem essa pata traseira na forma de remo e o corpo bem achatado, enquanto o caranguejo ele tem o corpo mais alto e patas, né, para ele se locomover. Bom, quanto à segmentação do corpo, um crustáceo apresenta uma estrutura chamada cefalotórax e uma outra, que é essa aqui de baixo, chamada abdômen. Então, diferente dos insetos que têm 3 segmentos, os crustáceos têm apenas 2 segmentos. O tórax e a cabeça se fundem num segmento só. Tá? O número de patas desses animais é o seguinte. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas, 9, 10. As garras dos crustáceos são consideradas patas. Então, eles têm 5 ou mais pares de patas. Tá? Então, essa é a característica em termos de patas dos crustáceos. Em relação às antenas, eles apresentam aqui 4 antenas, 2 menores e 2 maiores. Então, eles totalizam 2 pares de antenas. Tá? A fisiologia dos crustáceos, em relação à excreção, eles apresentam glândulas verdes. O que as glândulas verdes fazem? Elas vão tirar do celoma, da cavidade corporal, as excretas que estejam no líquido corporal aqui. Tá? Elas vão retirar por essas estruturas que sugam as excretas, que vão migrar por dentro desses tubos até essa estrutura que é a bexiga. O poro excretor fica na cabeça do animal. Então aqui seria a cabeça de um camarão com a antena, o olho, e as excretas são eliminadas aqui, diretamente pela cabeça do animal. Tá bom? A respiração desses animais é branquial. Eles vivem na água e as brânquias são as estruturas respiratórias mais eficientes dentro da água. Além da respiração, a circulação deles também é aberta, como de todos os artrópodes, só que diferente dos insetos, que a circulação não transporta gases, aqui a circulação transporta os gases. E tem um pigmento chamado hemocianina, que é um pigmento que tem cobre na sua composição e que, em contato com os gases, pode adquirir a coloração azul. Então, nós vemos que os crustáceos apresentam sangue azul. Tá bom? Bom, importâncias dos crustáceos. Os crustáceos são fontes importantes de alimento no mundo todo. Então, como eu citei inicialmente, os camarões, os caranguejos, as lagostas são consumidas mundialmente. Além disso, eles são importantes nas cadeias alimentares aquáticas através do zooplâncton. O zooplâncton são os organismos microscópicos que vivem na água. E várias larvas de crustáceos e crustáceos microscópicos são elos das cadeias alimentares aquáticas e, portanto, fundamentais. Tá bom? Bom, a outra classe e a última que nós vamos estudar é a dos aracnídeos. Quem faz parte desta classe de artrópodes? As aranhas, os escorpiões e os carrapatos, tá? Além dos ácaros, que são microscópicos, e dos opiliões ou pseudo-aranhas, tá? Também chamados de escorpiões vinagres, dependendo da espécie. São animais bastante esquisitos, né, que vivem principalmente dentro de cavernas. Quais são as características dos aracnídeos? Os aracnídeos têm o corpo segmentado em cefalotórax, como nos crustáceos, né, e diferente dos insetos. Cefalotórax e abdômen. Tá? O número de patas desses animais é
São 8 patas, 4 pares de patas. Então aqui nós temos uma pata, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas, tá? 4 pares. Eles não apresentam asas, como os insetos podem apresentar, né? Não há asas nem nos crustáceos nem nos aracnídeos, e eles também não têm antenas, como havia nos outros grupos, tá? O sistema sensorial deles é diferente. Outras estruturas que aparecem apenas nos aracnídeos são os palpos, que são essas estruturas anteriores, né, na frente do corpo das aranhas. Aqui nas caranguejeiras parece até mais um par de patas, de tão desenvolvido que eles são, tá? E as quelíceras, que são os órgãos que injetam veneno. Aqui em zoom a gente percebe as quelíceras de uma tarântula, né, de uma aranha com as quelíceras bastante grandes. Todas as aranhas apresentam veneno e injetam veneno, mas isso não significa que todas têm um veneno fatal, tá bom? Os escorpiões também têm características corporais bastante específicas. Os palpos deles são as pinças, tá? As garras do escorpião. E o corpo dele, como em todo o artrópode da classe dos aracnídeos, é dividido em cefalotórax, abdômen, e ele tem um pós-abdômen, que é esse rabinho, né? Pós-abdômen. Na ponta desse pós-abdômen tem o telson, que é a estrutura inoculadora de veneno. A respiração dos aracnídeos acontece através de traqueias e filotraqueias. As traqueias são iguais às dos insetos, né? Que levam os gases diretamente para os tecidos e de volta para o ar. Enquanto as filotraqueias, elas têm um transporte de gás através do sangue dos aracnídeos. Tá? A excreção é feita por túbulos de Malpighi, como nos insetos, e por glândulas coxais que retiram da cavidade do celoma excretas muito semelhante às glândulas verdes dos crustáceos, tá? Então é como se ele usasse as duas estruturas, tanto do inseto quanto dos crustáceos. Qual a importância desse grupo dos aracnídeos? Eles são parasitas, quando a gente fala dos carrapatos e dos ácaros, tá? Eles provocam acidentes que podem ser graves, como as picadas de aranhas e escorpiões, e eles são importantíssimos no equilíbrio populacional de várias populações de organismos, né? De insetos que eles usam como alimento, de pequenos roedores, muitas vezes pequenos vertebrados. Então os predadores são reguladores do tamanho das populações. Agora a gente vai fazer exercício para ver o que você aprendeu. Vamos lá?